Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Carlos ressalta que Jerônimo o preocupa. O vingativo admite para o amigo que pensou em cometer uma loucura. Jerônimo fala para Carlos que não vai desistir de Renata. Ele planeja reconquistar a esposa. Jerônimo relembra a Carlos que é correspondido por Renata. Eles desejam que o amor vença. Jerônimo fala para Carlos que quer iniciar um novo capítulo em sua vida. Ele reitera que Renata é a sua alma gêmea. Severino conta para Marina que Jerônimo se casou por vingança. Ele comenta com a sobrinha que o vingativo caiu na própria armadilha. Marina conta para Severino que encontrou Jerônimo no hospital. Ele descobre que o vingativo pediu teste de DNA do bebê de Roberta. Severino conta para Marina que Renata e a invejosa são irmãs. A médica insinua para o tio que Jerônimo engravidou a cunhada. Renata reencontra Roberta. A invejosa fala para a irmã que está na boca do povo. Roberta informa para Renata que Jerônimo não irá derrotá-la. A mocinha conta para a irmã que o vingativo seguirá investigando quem cometeu o crime. Renata pergunta se Roberta conhece algum inimigo de Rafael. A invejosa nega. Roberta conta para Renata que duvidou de Selena e Josefina. A invejosa fala para a irmã que também quer descobrir a verdade. Gonçalo comenta com Matias que a postura de Julieta foi admirável. Elas creem que Honório também não vai querer sanções contra a menor de idade. Gonçalo fala para Matias que Branca precisa ser encontrada. Augusto liga para Bonita. Manuela o atende. Augusto pede para falar com Renata. Manuela revela para o vilão que a mocinha foi embora de vez. Constanza dá café para Honório. Ele não sente fome. Constanza fala para Honório que aprendeu a amar Adriana. O empresário se preocupa com os gastos do hospital. Constanza fala para Honório que seguirá na recepção. Ela também aborda a enfermeira. César chega na clínica. Constanza repreende o jovem. Ela exige que César não seja inconveniente. O jovem insinua que Constanza quer fazer as pazes com o marido. César admite para Morena que está enciumado. Ele fala para Constanza que não quer problemas com Honório. A Morena volta a pedir para César se retirar. Daniel propõe um trato a Gonçalo e Matias. Ele pede para os patrões retirarem a acusação. Gonçalo aceita a proposta de Daniel. O interesseiro decide falar tudo sobre Branca. Matias ameaça Daniel. Josefina segura o dinheiro. Ela recebe a ligação de Gustavo. Ele reitera que o tempo está acabando. Gustavo conta para Josefina que já marcou um encontro com Cantu. Eles tramam a morte do delegado. Josefina fala para Gustavo que irá ao local indicado para assegurar que nada dará errado. O político não se opõe à presença dela. Renata tenta disfarçar as suas olheiras. Augusto liga para a mocinha. Ele revela para Renata que foi inocentado. Augusto percebe que a mocinha está triste. Renata ressalta que o vilão é atencioso. Ela conta para ele que Adriana está entre a vida e a morte. Augusto deseja ver Renata em breve. Gonçalo conta para Honório que Branca manipulou o Daniel. Eles temem que a maluca volte a agir. Matias fala para Honório que Daniel tem cópias dos documentos que Branca roubou da empresa. O empresário reitera que só quer o bem de Adriana. Regina e a sua comitiva chegam no hospital. Isidro e Inês entendem a angústia de Honório. Carla anuncia para os demais que não quer ser inconveniente. Matias decide sair. Regina planeja comprar água. Gonçalo a acompanha. Cantu encontra Gustavo em um local isolado. O político fala para o delegado que não quer se expor. Josefina aparece. Gustavo entrega as provas para Cantu. Josefina segue atenta. Cantu insinua que Gustavo foi cúmplice da víbora. O político nega. Cantu entrega um cheque para Gustavo. O político comunica para o delegado que eles não voltarão a se ver. Gustavo mata Cantu. Josefina comemora. Cantu morre segurando uma arma. Josefina pega o revólver. Gustavo não percebe. Ela insinua que o político é corajoso. Gustavo conta para Josefina que se tornou milionário. Ela entrega a mala de dinheiro para ele. Gustavo convida Josefina para viajar. Ela debocha. Gustavo insinua que Josefina seguirá com a vida que está acostumada. Ela sugere que ele se adiante na viagem. Josefina decide mandar Gustavo para o inferno. Ele agoniza após o disparo. Josefina tripudia de Gustavo. Gustavo ressalta que Josefina o traiu. Ela relata que não é manipulada por ninguém. Gustavo pede para Josefina ajudá-lo.
Ela coloca a arma nas mãos do delegado novamente. Josefina celebra por não ter usado a sua pistola. Ela crê que a polícia achará que as mortes foram um acerto de contas. Gustavo fala para Josefina que vai esperá-la no inferno. Ele perde a vida. Josefina ri dos mortos. Ela recupera as provas. Josefina também pega o dinheiro. Ela rouba Gustavo. Josefina também fica com o cheque que o político havia ganhado do delegado. Regina e Gonçalo conversam sobre Adriana. Ele comenta que estava com vontade de vê-la. Gonçalo relembra a Regina que eles estão namorando. Ele se declara para ela. Regina sugere que Gonçalo resolva a sua situação legal. Ele fala para ela que não tem mais diálogo com a esposa. Gonçalo beija a mão de Regina. Roberta os vê. Ela chama Gonçalo de traidor e adúltero. Ele tenta controlar a filha, sem sucesso. Regina teme a rejeição de Roberta. Carla questiona a filha. A idosa fala para Regina que não é boba. A viúva confessa para a mãe que iniciou uma relação com Gonçalo. A idosa reage furiosa. Carla relata que não educou Regina para que ela acabasse com o casamento alheio. Roberta insinua que Gonçalo traiu Josefina. Ele não permite que a filha o ofenda. Gonçalo insinua que Josefina não criou bem Roberta. Ele informa a filha que a víbora não está doente. Gonçalo comunica para Roberta que a doença era uma farsa. A invejosa finge que não sabia de nada. Roberta chama Regina de cretina. Gonçalo exige que a filha respeite a viúva. O ricaço assegura para Roberta que não faltará nada para ela. A invejosa crê que Regina destruiu a sua família. Gonçalo tenta falar com Carla. Ela o comunica que é contra a relação. Jerônimo continua tristonho. Matilde o encontra. Ela pede para Jerônimo melhorar. Matilde se oferece para ajudar o patrão. A empregada fala para Jerônimo que vai ligar para Renata. O vingativo insinua para Matilde que a mocinha não voltará para o povoado. A empregada fala para Jerônimo que nunca se engana. Ela sente que Renata voltará para a cidade. A mocinha confirma para Matias que não pretende reatar com Jerônimo. Eles trabalham. Matias fala para Renata que pode cuidar dos assuntos da empresa sozinho. Ele sugere que ela fique com Adriana. Matias relembra que Renata desmascarou Daniel. Ela lamenta por não poder adiantar o serviço. Matias reitera para Renata que Adriana é a prioridade no momento. Ele admite que se importa com a baixinha. Renata sugere que Matias namore com Adriana. Ele pede para ela não dar uma de Cupido. Inês pensa em falar com Carla. Regina comenta com os demais que a mãe será obrigada a entendê-la. Gonçalo crê que ganhará a confiança de Carla. Ele anuncia para Isidro que vai se separar de Josefina. Inês celebra. Ela deseja o melhor para o novo casal. Regina relembra a Gonçalo que precisa falar com Renata. Ele crê que a mocinha vai escutar a viúva. Carla encontra Antônio em sua casa. Ele diz para ela que pretende dar uma notícia bombástica para Regina. Carla confessa para Antônio que está sem graça. O ciumento assegura para a idosa que Regina irá aceitá-lo. Carla informa para Antônio que a viúva jamais vai valorizá-lo. Ela revela para o ciumento que Regina e Gonçalo estão namorando. Roberta conta para Selena que Renata voltou para a capital. A jovem confessa para a invejosa que está gostando de Augusto. Roberta insinua que Selena não conhece o vilão. A jovem suspira por Augusto. Selena deseja conseguir o número do vilão. Roberta insinua que a amiga sempre persegue os homens. Selena ressalta que Augusto vale a pena. Roberta comunica para a jovem que não pretende ajudá-la. Selena descobre que Augusto exporta vinhos. Renata pede para Adriana reagir. A baixinha não abre os olhos. A enfermeira anuncia que a hora da visita acabou. Renata fala para Adriana que elas ainda serão felizes. A mocinha dá o prazo de 1 dia para a baixinha acordar. Renata beija a testa da amiga. Augusto surpreende a mocinha no hospital. Eles se abraçam. Augusto relembra que Renata não está sozinha. Ele assegura para a mocinha que Adriana vai se recuperar. Renata diz para Augusto que gosta da presença dele. Ele conta para ela que foi horrível ficar preso.
Renata se emociona diante de Augusto. Ela diz para ele que não pode ficar no hospital. Augusto convida Renata para jantar. Ela sugere que ele a acompanhe até a casa de Constanza. Renata conta para Augusto que a Morena e Honório ficarão no apartamento de Adriana. Eles saem juntos. Jerônimo insinua para Carlos que Augusto é esperto. O vingativo teme que o vilão conquiste Renata. Carlos exige que Jerônimo não fique parado. O vingativo percebe que está perdendo para Augusto. Alzira pede para Paulinho terminar o dever. Ele fala para a mãe que não quer dormir sem ela. Paulinho comenta com Alzira que Álvaro é do mal. Ela ressalta que o filho precisa se alimentar bem. Ezequiel chega. Alzira decide partir. Paulinho agarra a mãe. Ele anuncia que quer Alzira e Ezequiel juntos. O corno informa ao filho que não irá reatar com a esposa. Ezequiel insinua para Paulinho que vai proibir as visitas de Alzira. A odalisca acalma o filho. Paulinho olha com desprezo para Ezequiel. Manuela percebe que Carina está cansada. A costureira fala para a cozinheira que quer ser útil e produtiva. Manuela e Carina especulam a paternidade do filho de Alzira. A costureira relembra que confiava na amiga. Manuela ressalta que Carina precisa praticar o perdão. Eulália percebe que Josefina chegou tarde. A víbora pede chá para a empregada. Josefina agarra o seu dinheiro. Ela entra no escritório. Josefina esconde o dinheiro no cofre. Ela segura as provas. Josefina vê o que o delegado havia apurado. Ela rasga as provas. Josefina encontra a foto de Renata criança. A víbora mostra a língua para o retrato. Josefina ressalta que o nome Regina é horroroso. Ela sente saudade da juventude. Roberta reclama por Josefina ter sumido. A invejosa conta para a mãe que foi ao hospital para ver Adriana. Roberta revela para Josefina que Gonçalo e Regina estão juntos. A víbora percebe que está sendo exposta ao ridículo pelo marido. Gonçalo fala para Regina que Josefina se aliou ao médico para mentir. A viúva ressalta que a víbora agiu no desespero. Gonçalo fala para Regina que não sente culpa e nem arrependimento. A viúva comenta com Ricaço que Antônio é um bom homem. Gonçalo fala para Regina que não falou com Renata. A viúva segue desejando ter uma boa relação com a mocinha. Roberta se oferece para massagear Matias. Ela fala para ele que eles podem unir as solidões. Matias comunica a Roberta que não acredita no acaso. Ele admite que está decepcionado com ela. Matias pede o divórcio para Roberta. Ele a relembra que o bebê já não existe. Roberta assegura para Matias que eles podem ser felizes em outro lugar. Ele insinua que ela é igual a Josefina.